E aí, gente, boa tarde. Vamos voltar a meditar em Atos dos Apóstolos. Pois é, estamos em sequência no capítulo 13 de Atos, que fala sobre a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Eu vou ler rapidamente. Havia na igreja de Antioquia, eu vou ler do 1 ao 3, tá? Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Gente, é interessante que a partir desse ponto o livro de Atos só fala praticamente do ministério de Paulo, né? É como se fosse os Atos de Paulo daqui para frente. Para você ver o nível e a importância que teve o ministério do apóstolo na igreja primitiva, ao passo de que Lucas dedica a ele, né, o restante do livro de Atos para falar. Quando os outros apóstolos são mencionados aqui, são em relação ao ministério apostólico de Paulo. Então, é muito interessante isso. Pois bem, vamos para o contexto. Estamos na igreja de Antioquia, tá bom? É bom lembrar que depois de Jerusalém, Antioquia se tornou um novo centro do cristianismo primitivo. E Deus começa a trabalhar no meio daquela igreja. A gente sabe, já meditou sobre isso, muitos se converteram. E havia ali uma liderança. Vemos 5 homens aqui: Barnabé, Simeão, provavelmente era um negro, ele tinha o apelido de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém. E um detalhe sobre Manaém: Manaém era um irmão de criação de Herodes, aquele mesmo Herodes, assassino de João Batista, Herodes Antipas. Vejam que diferença, como foi grande o destino de Herodes, de Manaém, né? Tão diferente do seu irmão de criação, tão diferente de Herodes. Tornou-se um líder da igreja cristã ali de Antioquia. Isso mostra, assim, sabe, gente, que o evangelho já tinha penetrado em lugares, inclusive em lugares elevados, onde tinha até mesmo gente do governo, né? E é o que acontece aqui com Manaém. E nesse colegiado de líderes que havia ali em Antioquia, vemos também a Saulo. Eles estavam ali servindo o Senhor, e o Espírito Santo, o líder da igreja, o pastor, que é o Senhor, o Espírito Santo, falou para eles, aqueles provavelmente também que tinham a graça profética: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Jejuaram, oraram, e puseram sobre ele as mãos e se despediram deles com uma rapidez. Eu achei interessante como as coisas funcionavam, né? Então a gente vê Paulo sendo, junto com Barnabé, levantados ali para irem aos gentios, né? Já estavam ali em Antioquia, mas irem em outros lugares. O que me chama a atenção é que ali eles eram, vamos supor, Barnabé e Saulo, praticamente a mata daquela igreja, né? E aquela igreja amorosa, graciosa, como era conhecida, simplesmente reconhece, né, na figura daqueles líderes, reconhecem o ministério de Paulo e Barnabé e simplesmente impõem as mãos sobre eles e liberam esses irmãos para o trabalho. Que coisa linda a igreja em Antioquia. E o comentarista Champlin disse que Paulo foi o homem certo no lugar certo. Ele tinha tanto, sabe, aquilo que a igreja cristã dos gentios, o povo gentio precisava, gente. Ele parecia que tinha as medidas certas dotadas por Deus. Ele tinha tanto o passado formativo judaico como a experiência cristã. Tinha o privilégio da cultura, da educação e cidadania romana. Possuía a mente de um filósofo, mas ao mesmo tempo o coração e o espírito de um místico, um devoto ao Senhor. Ele tinha a coragem
de um cruzado e a humildade de um santo. Assim fala o Champlin, e eu gostei dessa expressão. Mas, falando de Paulo, ele não estava só, gente. Ele contava com o apoio e o companheirismo, a cooperação da igreja. Ele não estava sozinho. Sabe, gente, muitas igrejas caem quando existem alguns líderes que insistem em vivenciar um ministério isolado. A Bíblia diz que aquele que é o solitário busca os seus próprios interesses. Líderes que não querem se abrir com ninguém, não querem se sujeitar a mais ninguém, né, de procurar conselho de ninguém. Pessoas proeminentes, mas que buscam seguir o próprio caminho. As seitas são assim, né? Mas a gente observa aqui na palavra que foi a igreja que separou Paulo e Barnabé para o trabalho que eles estavam fazendo. Eles não se autonomearam a si mesmos, mas foi a igreja ali, na figura daqueles irmãos que reconheceram tanto o ministério como também, de forma colegiada, liberaram esses irmãos. A gente vê aqui claramente a função de um ministério colegiado, né? Quem era o maior entre eles? Gente, essa besteira, esse pensamento é típico do que a gente vê hoje nessa politicagem no meio dos pastores grandes evangélicos por aí, sabe? Essa mentalidade não havia, né, nesses primeiros irmãos. Eles simplesmente eram irmãos, certo? Que tinham experiência no Senhor, que tinham um coração de servos, que se submetiam uns aos outros, que serviam o Senhor, que eram guiados pelo Espírito e foram levantados pelo Senhor para exportar essa mensagem para outros lugares. Não existe nenhum sinal aqui de que desse a ideia que Paulo estava sendo consagrado para o apostolado aqui, até porque isso faz oposição direta, né, ao texto lá de Gálatas 1:1, que ele diz que não recebeu essa função apostólica de homem nenhum, apenas do Senhor, apenas de Cristo. Mas a gente observa que havia sim aqui na igreja esse envio, essa bênção, né, esse envio cuidadoso, esse reconhecimento do trabalho deles. E eles impuseram as mãos, não como para consagrá-lo ao apostolado, mas para dizer assim: olha, a gente está contigo, a gente acredita, o Espírito Santo está mandando, e a gente concorda, a gente vai ser suporte aqui no que você precisar. Então, isso fala forte ao coração, né, de como trabalhava aqueles líderes cristãos juntos, no mesmo espírito, uma liderança conjunta. Assim eu creio, irmãos, que a igreja cresce de maneira saudável. Só queria pontuar uma coisa aqui, irmãos. Aqui a gente vê o equilíbrio perfeito. Não existe o liberalismo, o anarquismo religioso, onde existem aqueles líderes independentes que não têm o Espírito de Cristo, que não andam segundo a mente de Cristo, né? Que deixam cada um ao Deus dará, faça cada um o que quiser. Não existe isso. Nem também existe o autoritarismo, certo? O típico de coberturas institucionais religiosas, o absolutismo religioso. Não existe império humano nisso, certo? Não existe nenhuma coisa nem outra. O que existe é, graças a Deus, um companheirismo, né, verdadeiro. Homens que se sujeitam uns aos outros, num colegiado, que por causa da sua submissão a Cristo, eles se sujeitam uns aos outros, numa determinada localidade, numa realidade local, certo? É isso que a gente vê. Pelo menos nesse texto a gente consegue observar claramente como era a prática na igreja ali em Antioquia, né? Companheirismo, colegiado, uns sujeitos aos outros. Que seja assim nós, no nosso meio. Amém? Onde Jesus seja exaltado, nosso supremo pastor. A paz, meus irmãos amados. Como vocês estão? Como diz o Anza.
Achei tremendo o que Saulinho falou agora nesse texto anterior. E não tenho muito o que pontuar com relação a isso que ele falou. Foi tremendo mesmo. É muito lindo ver como o Espírito Santo dirigiu Paulo e Barnabé para a missão que o Espírito Santo tinha para eles. Mas eu queria pontuar aqui nesse áudio a questão dessas disciplinas espirituais que os irmãos de Atos naquele tempo levavam muito a sério. E que hoje em dia a gente não vê essas práticas com tanta seriedade, né? Aqui no versículo 2, na minha versão revista e atualizada, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Nessa versão que Saulinho postou aqui, diz assim: Enquanto eles adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo. E aqui, na versão da Bíblia Viva, diz assim: E enquanto esses homens estavam em adoração ao Senhor e jejuavam. Então, é interessante que eles mantinham essa prática de adoração constante ao Senhor, servindo, adorando e jejuando. E o Espírito Santo direcionou esses homens para uma obra específica. Isso é a questão que está aqui no texto bem clara, né? Como eles eram sensíveis à voz do Espírito Santo. E eu creio, irmãos, que essas práticas de jejum, de oração, de serviço, de temor do Senhor, nos deixam mais sensíveis à voz do Espírito Santo. E trazendo para os dias de hoje, eu queria abrir 2 pontos aqui. Sabe, irmãos, nesse tempo, a Bíblia era só o Antigo Testamento que esses irmãos tinham acesso. Eles não tinham o Novo Testamento, né? Ainda não tinha sido escrito. Então, a palavra que eles tinham para obedecer, os que sabiam ler, né, que tinham acesso aos livros, e aos que ouviam os irmãos pregando, eles tinham só o Antigo Testamento. Hoje, a gente tem a Bíblia inteira, né, com esses escritos maravilhosos de Paulo, de Lucas, dos apóstolos, né, que deixaram aí os evangelhos para nós. A gente tem uma literatura muito rica aqui na palavra de Deus. E eu percebo, irmãos, que tem uma obediência que é para todo mundo, sabe? Eu vejo na Bíblia mandamentos muito claros. Por exemplo, amar o Senhor sobre todas as coisas, maridos, amem suas esposas, esposas, submetam a seus maridos, filhos, honrem pai e mãe. São mandamentos muito claros, né? Obediência, tipo, mandamentos assim para serem de maneira geral obedecidos. Ordens claras do Senhor, mandamentos claros, né? Que todo mundo deve obedecer. E que está muito claro na palavra, né? Tem coisa até, eu comentando muitas vezes com o Saulinho, ele abrindo os meus olhos para algumas coisas, me dizendo que tem coisas que são tão simples até que os homens querem complicar, né? Então, tem mandamentos que são tão claros e são tão fortes, né? Que a gente, por não querer crucificar a nossa carne de maneira real mesmo, a gente quer complicar esses mandamentos claros. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Direções específicas do Espírito é para quem tem intimidade. É para quem tem uma vida de consagração, uma vida de temor do Senhor, uma vida de jejum, uma vida de adoração. E aí a gente fica sensível à voz clara do Espírito Santo. O Espírito Santo deu uma direção, não é que é um mandamento, era uma direção clara para Paulo e para Barnabé. O Espírito Santo queria que eles viajassem por todas essas cidades aí que seguem no capítulo. Era algo específico naquele momento, naquela situação, naquele tempo, para aquela ocasião ali. Irmão, sabe o que eu aprendo com esse texto? Que a nossa vida, ela tem um direcionamento. O Senhor já fez tudo já está pronto para nós. A Bíblia diz que não cai nenhuma folha, né, da árvore sem que o Senhor autorize. Mas nós precisamos ser sensíveis, irmãos, à voz do Espírito Santo. Nós precisamos compreender cada coisa que o Espírito Santo tem para nós, pessoalmente falando.
Estou falando como ministério pessoal, como nossa vida pessoal, escolhas que nós temos que fazer na nossa vida. Por exemplo, para ouvir de Deus que Saulinho era meu esposo, não foi um mandamento claro do Senhor como está na Bíblia. Eu não achei na Bíblia dizendo assim, Saulinho vai ser esposo de Camila. Não, eu busquei o Senhor, eu tinha intimidade com o Espírito Santo, estava ali jejuando, né? Foram 3 dias de jejum, eu nem sabia. Quando eu ouvi a notícia, né, de que Saulinho tinha rompido, eu disse, esse rapaz é meu esposo. E eu fui orar, clamar ao Espírito Santo para que ele me falasse. E Deus encheu meu coração de uma convicção, me mostrou na palavra que Saulinho é meu esposo. Mas, gente, é convicção, fruto de uma vida de intimidade, de consagração. Então tem direções específicas na nossa vida, que se a gente não tiver sensível ao Espírito Santo, que se a gente não tiver praticando uma vida de jejum, de adoração, a gente não vai ouvir. E provavelmente a gente vai falhar. Amém, irmãos? Era só isso que eu queria falar sobre esse texto, porque Saulinho já pontuou coisas muito importantes no áudio anterior, e eu queria compartilhar isso para vocês como algo para a gente aplicar na nossa vida prática. Lembrar que a gente tem escolhas a fazer, decisões a tomar, direções a seguir, e se a gente não estiver alinhado com o coração de Deus, ouvindo, sendo sensível à voz do Espírito Santo, a gente, ao invés de cooperar com o Senhor, a gente pode atrapalhar. E eu creio que nós não queremos isso. Amém, irmãos? Boa noite para vocês. Fiquem na paz. Boa noite, amados. Agora vamos meditar na continuação do texto. Fala sobre o envio, né, do Espírito Santo a Paulo e Barnabé, Saulo, no caso, e Barnabé, que, dirigidos pelo Espírito, vão para a ilha de Chipre, descem primeiro a Seleucia e dali pegam um barco até Chipre, né? Vou continuar o texto que diz: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João Marcos, né, como auxiliar. Eles saíram pregando na ilha toda, né? Saíram atravessando a ilha até a cidade de Pafos e encontraram um certo judeu, um mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, que de Jesus não tinha nada, né? O qual estava com o procônsul, governador Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico Elimas resistia a Paulo e a Barnabé, procurando afastar o governador da fé. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito, fitando os olhos nele, encarando ele na autoridade do Senhor, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí sobre ti a mão do Senhor. Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Nem no mesmo instante a Bíblia diz que caiu sobre ele a névoa, a neblina e a escuridão, e andava a roda, né, de um lado para o outro, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o governador, vendo o que tinha acontecido, acreditou, maravilhado com a doutrina do Senhor. Algumas coisas a gente observa aqui. Primeiro, os apóstolos, né, no caso Saulo e Barnabé, foram enviados pelo Espírito. A gente viu como isso aconteceu anteriormente, né, que o Espírito Santo falou aos profetas lá em Antioquia. E eles, dirigidos e movidos pelo Espírito Santo, chegaram a essa ilha. Vem esse cara, esse falso profeta, que usava o prestígio que tinha, né, sendo amigo do governador, e não queria que, obviamente, perder a influência, perder o poder, ou até a sua amizade com o governador. E o interessante é que a Bíblia diz que esse governador, o Sérgio Paulo, era um cara inteligente, ele era um cara que sacava das coisas. E ele percebeu que aquela palavra que estava sendo falada por Paulo e por Barnabé era diferente, sabe? Esse homem, vendo que estava perdendo terreno, o Elimas,
levantou-se uma oposição cheia de inveja, de maldade, se colocou, né, fazendo de tudo para que o governador não ouvisse a palavra de Deus. E aí, irmãos, é quando a autoridade de Deus se manifesta na vida de um homem de Deus. Não por causa... Vejam só, irmãos, a autoridade não é do homem. Não era Paulo que era. A autoridade não vinha dele, ela procede de Deus. Então, a autoridade de Deus se manifesta naqueles que são guiados pelo Espírito, como a gente viu, né? E ai daqueles, irmãos, que se colocam no meio para atrapalhar, para impedir a obra de quem está sendo guiado pelo Espírito, na dinâmica do Espírito. Quem se opõe tem de lidar com as consequências. E foi o que aconteceu com aquele homem, né? Teve de lidar com a cegueira. Cegos são todos aqueles que não conseguem se sujeitar à liderança do Espírito, que não conseguem dar crédito à palavra de Deus, que impedem que outros sejam alimentados com a palavra de Deus. Essas pessoas realmente estão na cegueira, se não física, mas espiritual. E infelizmente lidam com consequências terríveis por causa disso. Mas a gente vê o resultado de um ministério cheio de autoridade. O governador acreditou, ele se entregou, ficou maravilhado com o ensino do Senhor, né? E com a manifestação do poder de Deus na vida de Paulo e Barnabé. Amém, irmãos. Muito forte essa continuação do capítulo 13, né? Faz a gente se encher de temor do Senhor e de levar a sério as coisas do Senhor. O que eu achei interessante aqui é que o Espírito Santo comissionou Paulo e Barnabé para uma missão específica, totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Era algo que o Senhor mesmo estava levando eles, era algo que o Senhor estava à frente. E logo de cara eles tiveram uma oposição. Isso nos faz compreender o quanto existe uma guerra espiritual contra, entre a vontade que o Senhor está estabelecendo na terra, sua vontade, e o diabo sempre se levantando como um opositor às coisas do Senhor. Mas o que eu fico muito impactada é com a ousadia de Paulo. Sabe, irmãos, eu admiro muito Paulo, como Saulinho falou, a autoridade que ele tinha realmente vinha do Senhor. Era coisa de Deus mesmo, foi Deus que encheu ele do poder e da graça, da ousadia. Mas eu admiro muito Paulo, irmãos, como ele conhecia quem ele era em Deus. Como ele conhecia o poder que brotava dele, através do Espírito Santo, é lógico, né? Como ele entendia de que fonte vinha e de onde vinha. Porque para ter uma atitude assim, tão forte como essa, né? De dizer a ele, ó filho do diabo, você não cansa de perverter os caminhos do Senhor? Você agora vai ficar cego. Irmãos, é uma ousadia muito grande. E se o homem não ficasse cego? Que vergonha ele não iria passar, né, ali diante daquelas pessoas. Mas assim, ele tinha certeza de que Deus era com ele. Ele tinha acabado assim, de sair de um processo de jejum, de busca do Senhor. Estava sensível, estava quebrantado, estava no Espírito mesmo, no Espírito Santo ali mesmo. Eu creio que ele permanecia, né? Era de Paulo mesmo, era dele mesmo continuar buscando, jejuando, se submetendo à liderança do Espírito. Ele estava tão cheio do poder de Deus, tão cheio da graça de Deus, que ele foi muito ousado ali, irmãos. Isso é coisa de Deus mesmo. E eu creio que a gente precisa ter essas convicções, como Paulo e esses homens de Deus desse tempo tinham. A gente precisa voltar, né, a ser uma igreja que depende do Espírito Santo, que faz bom uso do poder de Deus. É algo assim que me traz muitos questionamentos, porque, irmãos, nós precisamos reconhecer que diante da igreja de Atos, diante das coisas gloriosas que o Espírito Santo fazia através daqueles irmãos naquele tempo, nós estamos muito aquém, eu creio, do que a gente deveria ser em Deus. E eu acho que a gente precisa rever como crentes as nossas posturas. O que é que está faltando
para que o Espírito Santo nos use poderosamente desse jeito. Nós precisamos ter uma ousadia do Espírito Santo que vem de uma revelação do poder que habita dentro de nós, irmãos. E eu estou me colocando no meio disso. Eu creio que o problema está em mim. O problema está em nós. Nós precisamos ter uma revelação gloriosa do poder do Espírito Santo, da autoridade que nós temos em Jesus. E assim, irmãos, a gente vê todo esse processo, a ousadia de Paulo. Deus respondeu, de maneira visível aquilo que Paulo falou, aquilo que Paulo pronunciou. E isso tudo, irmãos, tinha um fim, tinha um propósito, alcançar a vida do cara lá, Sérgio Paulo, Ele era o governador lá, Deus queria alcançar aquele homem. E esse sinal, essa maravilha, isso que foi aos nossos olhos, ao nosso ver sobrenatural, fez com que esse homem olhasse assim e dissesse: não, o que Paulo está falando é verdade mesmo. Nesse tempo, sim, meus irmãos, a mensagem do evangelho realmente era acompanhada de sinais e maravilhas. E isso não era para ter um fim em si mesmo. Isso não era para mostrar, que glória. Não, isso tudo tinha uma função: alcançar pessoas, para que outras pessoas também crescem no nome de Jesus e na mensagem do evangelho. E assim, Jesus era glorificado de maneira completa, porque o propósito do Senhor era nos tirar, nos desarraigar desse mundo perverso. E quando esses sinais e maravilhas aconteciam, Deus era glorificado, porque muitas pessoas criam também e eram salvas. Então isso também serve para nós pensarmos assim: milagres, sinais e maravilhas não têm um fim em si mesmo. Deus sempre tem um propósito nessas coisas, é salvar pessoas. A gente vê isso no ministério de Jesus também. A gente sabe que muita gente daquelas multidões só queriam as coisas necessárias para esse mundo, milagres, curas, comida. A gente vê as multiplicações dos pães e peixes. Mas, geralmente, irmãos, quando Jesus fazia algum milagre, as pessoas criam nele. As pessoas reconheciam o ministério dele, as pessoas reconheciam e glorificavam a Deus. Então, irmãos, além da gente querer viver essas coisas gloriosas, a gente precisa compreender que Deus tem um propósito nisso tudo: alcançar pessoas. Porque Deus é um Deus de gente. Amém? Bem, irmãos, o que me chamou a atenção, primeiramente, foi nesse versículo 7, no finalzinho do versículo, quando fala assim, que Sérgio Paulo, aquele procônsul, ele diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Isso me chamou a atenção, essa palavra diligenciava. Diligência é quando nós temos cuidado, nós somos diligentes, nós somos cuidadosos, cautelosos, E a palavra do Senhor diz que ele estava diligente. Eu percebo assim um certo cuidado desse procônsul em ouvir a palavra, A palavra do Senhor. E esse versículo me chamou a atenção. Então estava ele ali diligentemente ouvindo a palavra de Deus. Só que Elimas não se sentiu satisfeito, como já foi exposto por Saulinho, E o que me chamou a atenção também, além desse versículo 7, foi esse versículo 10, quando a palavra do Senhor fala que Paulo, ali fixando os olhos em Elimas, ele declara, ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E eu escutando Saulinho falando sobre essa passagem, e me veio logo à memória Romanos capítulo 1, versículo 18, que fala assim a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a gente consegue ver o cumprimento desse versículo na vida desse homem. Realmente a ira de Deus se revela do céu, contra impiedade e perversão. Isso é algo bem claro.
E esse homem, de fato, com as suas ações, com as suas atitudes, ele estava detendo a verdade pela injustiça, né? E tem pessoas que são assim. E muitos elimas têm se levantado, não só fora da igreja, mas também dentro da própria igreja. Nós precisamos guardar os retos ensinos do Senhor, a doutrina tão simples e pura de Cristo, dos seus apóstolos, para que nós, irmãos, não sejamos enganados. Veja que Paulo, ele chama Elimas de... Não, ele diz que Elimas estava cheio de engano, de toda malícia, e que Elimas era inimigo de toda justiça. Então nós precisamos guardar a palavra do Senhor como aquele procônsul guardou a palavra do Senhor. Não era só diligente em ouvir, mas diz a palavra do Senhor que ele creu. E nós precisamos começar realmente a analisar o que é que tem sido de Deus na nossa vida, o que é que não tem sido de Deus na nossa vida. Né? Nós estamos falando aqui de Barnabé e de Paulo, mas ainda existem nesse tempo pessoas que pregam e que vivem o que Barnabé e Paulo viviam. O que ensinam é o que Barnabé e Paulo ensinavam naquele tempo. Amém? Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Um abraço. Bem, gente, vamos voltar a Atos 13, a partir do 13. É o seguinte, a gente vê Paulo navegando de Pafos com seus companheiros, indo à cidade de Perge, na Panfilha, né? Ele sai lá da ilha de Chipre, vai para Perge, navega até Perge, e João volta para Jerusalém, atravessam de Perge para Antioquia da Psídia, e lá nessa cidade de Antioquia, Paulo procura primeiramente os judeus, certo? Lá na sinagoga. Primeiro eu queria falar o seguinte, nessa primeira viagem de Paulo, que foram fundadas ali naquela região, as igrejas que nós conhecemos como as igrejas da Galácia, né? Dos Gálatas, que são as igrejas dessas cidades, dessas regiões. Lembrando que na ótica da igreja primitiva, existia uma igreja por cidade. Então, aquela região dos Gálatas tinha várias igrejas, mas cada cidade tinha uma igreja, certo? Uma só igreja. Então, vemos as cidades de Perge, Derbe, Antioquia da Psídia, Listra e Icônio. Essas são as cidades citadas na Galácia do Sul, que é essa região, né, referente à primeira viagem de Paulo, que também é a região que Paulo dedica a carta dele aos Gálatas, que a gente lê, né? Inclusive toda aquela problemática que existe lá nos Gálatas com os judaizantes, os religiosos que tinham suas colônias judaicas, tinha toda essa problemática justo nessa região aqui, né, da Antioquia da Psídia. A gente já começa a ver esse problema acontecer aqui em Atos 13, né? E eu queria que a gente prestasse um pouquinho de atenção, que isso é interessante, né? Paulo vai pregar aos judeus, começa lá, e é bom saber que essa é uma região de gentios, mas tem várias colônias de judeus, certo? E Paulo procura uma dessas colônias, vai lá na sinagoga, e os judeus chamam ele, ou melhor, para ele compartilhar um pouco, né, a palavra. Se tem alguma palavra de exortação, dizeia, é o que disseram para Paulo. E ele começa a falar do versículo 16 ao versículo 41, ele começa a expor objetivamente a mensagem do Evangelho em Cristo, né? Falando de como tudo se encaminhou para que Jesus aparecesse, desde Moisés, falou dos juízes, passou por Davi, até João Batista, e de como o propósito de Deus ele foi revelado em Cristo, né? Em toda essa história de Israel, desembocou em Cristo. Isso tem um paralelo interessantíssimo com Pedro, né? Pedro, lá em Atos capítulo 2, ele fala de Jesus. Jesus é o tema, o assunto principal daquele momento, onde 3.000 pessoas se convertem, tudo. Então,
Pedro, eu acho que fez um desenho muito parecido com o que Paulo fez aqui, né? Apontando Israel, a história de Israel, né? Apontando Davi, apontando Moisés, e como isso, de certa forma, revelou a Cristo. Sabe, Jesus é o assunto principal da igreja. Toca nossas vidas saber isso. A igreja tem perdido a essência na palavra, porque Jesus Cristo não tem tido a centralidade da palavra. Pedro lá proclamando em Atos capítulo 2, Jesus é o assunto. Aqui em Atos 13, do 16 ao 41, naquela sinagoga, Jesus é o assunto. Jesus é o assunto da igreja, gente. Quando a igreja perde Jesus de foco, quando o tema parte necessariamente dos homens, entenda, não é que a gente não vai abordar os homens, mas quando o homem é a base da mensagem, surgem os grandes problemas de desvios, de equívocos na linha de pensamento teológicos. A gente vê vários tipos de problemas de humanismo, de mundo entrando na igreja. Por quê? Porque o homem é o centro da mensagem. Jesus tem que ser o centro da nossa mensagem. A proclamação do reino é a proclamação do Filho de Deus, que se esvaziou, que era um ser eterno, se esvaziou, assumiu a condição humana. E na condição humana teve uma vida perfeita, irrepreensível, não cometeu pecado. Ele viveu o propósito de Deus para nós, não cometendo pecado. Ele viveu o propósito de Deus para nós, tendo uma vida dependente de Deus. Em tudo que fazia, milagres, prodígios e maravilhas, ele era dependente do Pai. Morreu pelos nossos pecados, sabe? Ressuscitou. Então, esses pontos da proclamação, foi exaltado, voltará. A gente começa a observar que existem nesses dois textos de Atos 2 e Atos 13, com Pedro e com Paulo, né? E precisamos resgatar, né, essa mensagem. Cristo precisa ser exaltado na proclamação do Evangelho da igreja, certo? Que o Senhor volte a ser o tema principal dos nossos lábios, como aquela música que eu escrevi, né? Jesus o tema. Não há nada melhor para falar. O tema principal dos nossos lábios é Jesus. Tudo se resolve na igreja quando a gente começa a olhar para Jesus. Quando Ele é o foco, quando Ele é o centro, quando Ele é o assunto. E aí o que é que acontece? Eles foram de certa forma convidados, depois que terminaram de falar, no versículo 42 e 43, eles são convidados, Paulo e Barnabé, a voltarem à sinagoga, né? E a Bíblia diz que muitos dos judeus, no versículo 43 diz isso, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Sabe, gente? De início foi assim. Realmente, os judeus ficaram aparentemente interessados, mas quando a gente vai vendo o desenrolar do capítulo, acontecem coisas incríveis. No sábado seguinte, vou ler o versículo 44 em diante. Afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Olha o que aconteceu com aqueles judeus, muitos daqueles judeus que estavam antes querendo que Paulo ficasse exclusivamente ali com eles, que é o que eu imagino. Mas quando a multidão foi lá ouvir, os judeus ficaram com inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que vocês rejeitaram e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios. Olha aqui, agora a gente se volta para os gentios e fala para eles, porque vocês rejeitaram. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para luz para os gentios. E aí começa a falar dele agora, né, como do próprio Senhor, como luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Jesus, luz para os gentios também. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então a gente percebe que eles ficaram lá ainda por algum tempo, Paulo e Barnabé. Mas essa resistência dos judeus começou a crescer, e crescer, e crescer. É o que a gente vê a partir do versículo 50. Os judeus instigaram as mulheres, piedosos de alta posição, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, até o ponto, gente, viu só, de expulsar eles do seu território. Gente, será que a perseguição foi intensa? E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo, que eu imagino que a grande maioria desses discípulos eram gentios. Jesus é a luz, aleluia, luz para os povos, luz dos gentios, aleluia. E eles receberam a palavra com alegria, se alegravam e se regozijavam, glorificavam a Deus e foram crendo na palavra do apóstolo Paulo. Aqui no versículo 15 de Atos 13, diz assim: depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga, mandaram dizer a quem quisesse ter uma oportunidade para contribuir com alguma coisa. Irmãos, isso me chama a atenção porque sábado após sábado eles estavam lendo as escrituras, a lei e os profetas nas sinagogas para o povo. E isso há anos a fio eles faziam isso, Desde que Moisés deixou as leis, o Senhor ordenou que de família, de geração em geração, a lei era para ser lida. Só que o coração dos judeus não fazia as associações necessárias para centralizar no Messias prometido. Tudo aquilo se voltava para Cristo, para o ungido do Senhor. Então Paulo fez essa associação todinha, essas associações históricas necessárias para apontar para Jesus. A gente vê isso a partir do versículo 26, quando ele diz, que da descendência de Abraão, aliás, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Então ele trazendo, mostrando para os judeus que era para eles em primeiro lugar, para que a partir deles todas as nações e todas as famílias conhecessem o Deus de Israel, conhecessem o Senhor. E aí ele começa também no versículo 32 dizendo que ele veio para anunciar o evangelho da promessa, feita aos antepassados, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Cristo, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então Paulo fez todas essas menções para apontar para Cristo, para mostrar que toda a lei, como Saulinho até fala na música, a perfeição da lei aponta para ti. E para isso, os judeus estavam com a mente cega, Então aqui, quando Paulo faz toda essa abordagem, ele diz que no versículo 40, ele dá uma palavra assim de exortação, Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Então, acho Paulo estava dizendo assim: vocês estão vendo, eu expus tudo para vocês, então não desprezem. Eu acho que naquela hora, aqueles judeus que a Bíblia dá um adjetivo para eles, os judeus piedosos, eu acho que eram aqueles que realmente estavam esperando alguma palavra esclarecedora sobre o propósito de Deus. Então esses judeus, eles seguiram Paulo e Barnabé, porque foram persuadidos e Paulo e Barnabé começaram a ensinar eles a perseverar na graça de Deus. Então, houve grande perseguição porque os outros judeus, eu creio que não eram os mesmos judeus, não. Aqui está falando que eram os judeus e prosélitos piedosos, aqueles que estavam ali. Eu creio que a perseguição veio daqueles judeus que tiveram a mesma inveja, que tinham o mesmo coração daqueles judeus que tiveram inveja de Jesus. Então eu creio que nesse momento Paulo passou
a mesma coisa que Jesus passou, né? A mesma perseguição. Então, quando eles perceberam que Paulo e Barnabé estavam alcançando certo território ali de pessoas, então eles se levantaram. Eu acho que mais uma vez eu disse que, meu irmão, o cara morreu, aquele cara já foi crucificado. Aí vem outro daqui e fala a mesma coisa e tá fazendo a mesma coisa, né? As pessoas estão vindo, as pessoas estão querendo, e aí, como é que vai ficar? Né? Até Paulo, mais na frente, ele recebe o título de o principal agitador da seita dos nazarenos. Então, realmente, quando Jesus disse que Paulo ia sofrer pelo nome dele, eu creio que começou aí, né? Essas perseguições. Paulo sentiu na pele o que Jesus sentiu no meio dos judeus. E isso só mostra que nós precisamos ter uma compreensão do reino de Deus, como Saulinho falou, centralizado em Jesus, centralizado na pessoa de Cristo, e que a gente possa abrir nossa mente para ler a palavra focando em Cristo, focando em conhecê-lo, conhecer profundamente o sacrifício de Jesus na cruz e ser transformado com base na sua ressurreição. Amém? Paz, queridos, bom dia. Só para completar, né, o que vocês têm compartilhado aqui no grupo sobre essa última reflexão, né, assim como tem se repetido em todos os comentários, né, que o Senhor não tem sido o centro, né, na verdade. Ele tem ficado em segundo plano, infelizmente, e as pessoas têm preferido chamar a atenção para si próprias, né, em vez de exaltar o Senhor. Então, né, qual o foco da igreja, né, nós como cristãos? Né, é chamar a atenção para nós, é que nossas obras sejam vistas pelos homens, né, ou a glória de Deus na nossa vida, né, ou o Senhor na nossa vida, né? O que você tem mostrado para as pessoas? Qual é o que você tem levado para as pessoas? E que possamos no tempo todo centralizar, né, a nossa vida ao Senhor, né? Que Ele é o centro, Ele é o tema, né? Amém? Deus abençoe vocês.